Olá, pessoal. Oi, terceiro ano. Estamos aqui de novo. Vamos dar continuidade, né, na parte final aí da doença coronariana, entendendo um pouquinho mais, conhecendo um pouquinho mais dos antiagregantes plaquetários. A gente falou de DAC crônica, a gente falou sobre a formação da placa aterosclerótica, a gente entendeu como é uma angina estável, a gente viajou um pouquinho no caso clínico do tio Mané, a gente entendeu como tratar uma síndrome coronariana aguda, reconhecer um infarto com supra, saber como é uma angina instável, como tratar um infarto sem supra. Então vamos entender um pouquinho o papel desses remédios, dessas drogas que são tão importantes no tratamento da doença coronariana. Vamos falar um pouquinho sobre antiagregantes plaquetários. Bom, como eu venho falando para vocês há algumas aulas, são drogas de extrema importância na DAC, tanto na DAC crônica, quanto na síndrome coronariana aguda, quanto na DAC aguda. São drogas que diminuem a mortalidade, são drogas que são vivas. Elas agem principalmente na adesão e na agregação das plaquetas, cursando, portanto, com a estabilização da placa aterosclerótica. Os principais remédios dessa classe de drogas são a aspirina, os inibidores da P2Y12, temos hoje disponível para nosso uso, disponíveis para uso o clopidogrel, o prasugrel e o ticagrelor, e os inibidores da glicoproteína 2B3A, GB2B3A. Vamos começar com a velha aspirina, com a S. Quando a gente tem em uma placa aterosclerótica, né, quando a gente tem num vaso, vamos falar assim, uma lesão endotelial, uma lesão na camada íntima, uma lesão inicial no vaso, a gente tem a liberação da COX-1. A COX-1 ela se transforma em tromboxana 2, chamando outras plaquetas para se aderirem, fazendo uma adesão e agregação, se aderindo para a formação do trombo. A aspirina ela tem uma ação muito importante no bloqueio da COX-1. Se ele bloqueia a COX-1, ele impede a formação do tromboxana 2 e ele impede, portanto, a continuidade da formação do trombo. Ela, assim, diminui o recrutamento de novas plaquetas e também age diminuindo a sua agregação. A dose de ataque da aspirina é de 162 a 300 miligramas na fase aguda. Lembrando da aula de DAC aguda, tanto faz 162 a 300, a eficácia é a mesma, então a gente costuma usar hoje pelo ACLS, a gente usa 200 miligramas. E a dose de manutenção, 81 ou 100 miligramas. A aspirina sempre deve ser usada, então, na síndrome coronariana aguda e na DAC crônica, qualquer uma das duas. Principal contraindicação para S é a alergia, sangramento ativo ou úlcera péptica. Os pacientes alérgicos, a maioria dos hospitais, tem isso daqui, ó, são os protocolos de dessensibilização. Por quê? É uma droga muito importante. Então, se você consegue burlar a alergia, se você consegue burlar uma contraindicação, você tem uma possibilidade de usar um remédio que vai diminuir mortalidade. No infarto com supra e realização de fibrinólise, sempre associar a aspirina. A aspirina, lembrem-se, deve ser feita junto com o eletrocardiograma em até 10 minutos da admissão do paciente. Então, sempre fazer a S. Quem mostrou isso aqui pra gente foi um estudo lá da década de 90, se não me engano, não lembro muito bem se é 80, 90, que é o ISIS-2. Na época, na verdade, a gente tinha só a streptokinase como fibrinolítico, e foi comparado 3 grupos. O grupo aspirina e streptokinase, havendo uma redução de mortalidade no infarto com supra de até 42%, comparado ao grupo só aspirina, uma redução de mortalidade de 23%, e só streptokinase, pasmem, também só 23% de mortalidade. É muito incremento
nessa associação, por isso sempre fazer, sempre associar. Nessa figura de uma plaqueta, a gente consegue perceber aqui, ó, a aspirina vai bloquear a COX, impedindo a transformação do tromboxano A2, diminuindo a agregação, adesão e agregação das plaquetas. Viajando um pouquinho agora para os inibidores da P2Y12, temos então o clopidogrel, o prasugrel e o ticagrelor como principais representantes. O mais comum deles e o mais utilizado na prática clínica, na maioria dos serviços hospitalares, tanto particulares quanto públicos, quanto o SUS hoje, é o clopidogrel. O clopidogrel é um inibidor da P2Y12 da classe dos tienopiridínicos. Ele age inibindo o ADP plaquetário, bloqueando o receptor da P2Y12, diminuindo assim a agregação plaquetária. O comprimido do clopidogrel é uma prodroga, então não é a droga ativa. Ela passa por 2 metabolismos, ela é absorvida no intestino e metabolizada no fígado. Causa uma inibição irreversível do ADP plaquetário, uma vez que ela se gruda na plaqueta, essa droga, essa molécula vai ficar junto, aderida na plaqueta até o fim da sua vida, geralmente por 5 a 7 dias. A administração do clopidogrel é sempre junto à aspirina, um adjuvante à aspirina. A dose de ataque, a gente usa, a gente usa 300 miligramas se for haver fibrinólise, no caso do infarto com supra, ou 600 miligramas no caso do infarto, no caso de fibrinólise, no caso do infarto com supra, ou 600 miligramas se não houver fibrinólise. A dose de manutenção sempre 75 miligramas uma vez ao dia. A importância do clopidogrel foi avaliada nesses estudos. O estudo CURE, ele mostrou que no infarto sem supra, no braço infarto sem supra, houve uma diminuição de 20% de novo infarto e mortalidade quando a associação de aspirina e clopidogrel. O estudo CLARITY mostrou para a gente que no infarto com supra há uma diminuição de 35% de morte, novo IAM ou nova revascularização. E no estudo COMET mostrou também que no quadro de síndrome coronariana aguda há uma diminuição com P significativa no desfecho composto de morte, infarto e AVC. Lembrar que no paciente acima de 75 anos, a gente vai avaliar, dependendo do paciente, dependendo do porte do paciente, a necessidade ou não da dose de ataque, a possibilidade ou não. Aquele paciente mais magrinho, mais sarcopênico, aquele paciente que tem um clearance um pouco mais diminuído, a gente não precisa fazer a dose de ataque. E tomar cuidado, que o clopidogrel, ele geralmente tem interação medicamentosa com cetoconazol, diminuindo o efeito do clopidogrel, e a rifampicina, que aumenta o seu efeito. Isso daqui é muito importante. Se você tiver uma cirurgia programada, você necessariamente precisa suspender clopidogrel 5 dias antes do procedimento, é o tempo mais ou menos de uma meia-vida de uma célula, de uma plaqueta. Os inibidores da P2Y12 eles vão agir nessa região, bloqueando o ADP plaquetário, diminuindo então a agregação e a adesão entre as plaquetas. Temos como novas drogas o prasugrel, dentro dos inibidores da P2Y12, também é um tienopiridínico. O prasugrel inibe de forma também irreversível o ADP plaquetário, diminuindo, portanto, a ativação, bloqueando a ativação do P2Y12. Tem um tempo de ação mais rápido do que o clopidogrel, que aparentemente é uma grande vantagem. Também é prodrog, mas age é metabolizado só no fígado, então tem só um metabolismo. Cada molécula do prasugrel, vou cancelar essa setinha, essa caneta aqui, vamos só na setinha. Cada molécula do prasugrel ela libera 10 vezes mais metabólitos do que o clopidogrel, ou seja, tem uma potência muito
clopidogrel. Portanto, é mais rápido, ela age mais rápido, ela só tem um metabolismo e é mais efetivo, é mais intensa do que o clopidogrel. Por conta disso, senhores, nunca utilizar prasugrel na sala de emergência. Não é liberado em bula usar prasugrel na sala de emergência. Apenas quando a anatomia coronariana já está conhecida. A gente usa o prasugrel, mesmo no infarto com supra, só na sala de emergência. Ele tem essa característica. Por quê? Como a gente tem uma quantidade de metabólito muito maior, mesmo agindo de forma irreversível, né, o clopidogrel a gente consegue suspender eventualmente por uma cirurgia com 5 dias, você tem muito mais moléculas de metabólitos da droga agindo no seu metabolismo. E nesse sentido, eventualmente numa cirurgia de emergência, eventualmente numa cirurgia de revascularização miocárdica, você vai ter que prolongar, às vezes é a única opção do paciente, você vai ter que prolongar a cirurgia porque você usou o prasugrel. Portanto, assim, se no cateterismo você percebe que o único possível tratamento para a lesão do paciente é revascularização cirúrgica, aí você não vai usar o prasugrel. Deu para entender essa lógica, esse racional? Sempre o prasugrel, anatomia conhecida, sempre usar na sala de emergência. Nunca usar na sala de emergência, sempre usar na sala de hemodinâmica. Como eu disse, tem mais metabólito, tem mais molécula, mais rápido a ação, o prasugrel tem maior risco de sangramento em relação ao clopidogrel. A dose de ataque do prasugrel é 60 mg, a dose de manutenção é 10 mg uma vez ao dia só. Os principais pacientes que se beneficiam do prasugrel são os pacientes que têm infarto com supra e os pacientes diabéticos também. Na maioria das vezes são pacientes mais inflamados, com mais lesões, que progridem para um quadro isquêmico mais grave. Como eu disse, suspensão para cirurgia 7 dias após o início da droga, e as principais contraindicações, AVC ou AIT prévios, por aumentar o risco de sangramento. Já o ticagrelor, uma droga mais nova, uma droga superna, ela não é um tienopiridínico, e ela inibe, olhem isso, ela inibe de forma reversível o ATP. Então, quando você quando você dá ticagrelor para o paciente, ele vai grudar na plaqueta e ela, na verdade, assim, ela vai durar, ela tem uma meia-vida de 12 horas, ela não fica aderida à plaqueta por toda a vida dessa célula. Não é uma prodroga, o ticagrelor é uma droga ativa, com uma meia-vida de 12 horas, como eu disse, com um tempo de ação muito rápido, podendo ser usado na sala de emergência. Não há diferença, em todos os estudos que envolveram o ticagrelor, não há diferença com o clopidogrel em relação a sangramento, mas há uma diminuição de mortalidade em até 21% em relação ao clopidogrel no quadro da síndrome coronariana aguda. O ticagrelor ele tem uma dose de ataque de 180 mg e a manutenção é feita com 90 mg 2 vezes ao dia. Pensando em suspensão para cirurgia, a gente geralmente suspende com 5 dias, mas se a cirurgia for de emergência, for uma cirurgia que cursa, o paciente está correndo risco de vida, a gente pode suspender até com 3 dias por essas características. Por que a gente não pode, professor, suspender então com 12 horas? Na verdade, apesar de ser não ser prodroga, já ser a droga ativa, você tem uma potência grande, então você ainda pode ter resquícios, apesar de ter resquícios da droga ainda na circulação. O efeito colateral mais comum do ticagrelor é dispneia, pela liberação de adenosina, que é um dos metabólitos dessa droga. É uma dispneia, na maioria das vezes, autolimitada. O paciente acostuma com isso e vai melhorando, na maioria das vezes, depois de 2, 3 semanas. E a última classe de drogas são os inibidores da glicoproteína GB2B3A.
é uma classe praticamente sem utilização hoje na nossa prática clínica. Elas potencializam o bloqueio da adesão e da agregação plaquetárias. São drogas sempre endovenosas e a única indicação, ou a principal indicação hoje, é isso aqui. Você tem uma angioplastia, eventualmente primária, com grande quantidade de trombo intracoronário, ou um fluxo, depois de você ter colocado o stent, um fluxo intra-stent diminuído, lentificado, geralmente você usa isso para manter a limpeza, coloquialmente falando aí, da coronária, do vaso pós-angioplastia. No Brasil, temos só o tirofiban, a gente tinha uma outra droga, hoje em dia é só o tirofiban, não deve ser usado de rotina na prática clínica. Essa aqui é, de novo, o esqueminha da nossa plaqueta. Os inibidores da GB2B3A, elas agem nessa via aqui, ajudando ali também na adesão e agregação plaquetária. A gente já tem uma potência muito grande com a S e com os inibidores da P2Y12. Essa classe de drogas, elas vêm ajudar só nessas ocasiões que eu vos falei. Hoje é isso, aulinha curtinha. Guardem principalmente a S-clopidogrel, que é o principal que a gente tem hoje disponível no serviço público, nas salas de emergência como um todo. Mais uma vez, disponibilizo o meu e-mail. Quaisquer dúvidas, não hesitem em entrar em contato. Um grande abraço para vocês, é sempre um prazer.